Você tem se sentido ultimamente totalmente perdido na sua vida? Como se todo mundo soubesse o que está fazendo da vida menos você? Aos 20 e poucos anos, a gente deveria estar vivendo o melhor momento da vida, né? Mas a gente só sente um completo vazio. Só que essa sensação de vazio, ela tem um nome. Ela é chamada de crise dos 20 ou crise do quarto da vida. Provavelmente isso é algo que você já tenha ouvido falar em algum momento, em alguma rede social, ou alguém já tenha comentado com você. Mas, resumidamente falando, né, é um momento no qual rola uma sensação horrível de ansiedade, de medo do futuro e aquele desespero, aquela pressão para você dar certo. E não sou só eu que estou dizendo isso. Uma pesquisa da Exame comprovou que 8 entre 10 jovens de 25 a 33 anos de idade no Brasil sentiram esse sentimento e convivem com ele diariamente. Mas antes eu preciso ser mais aberto com vocês. Agora são 1h42 da manhã. Eu queria muito poder gravar um vídeo no qual eu pudesse me identificar totalmente com vocês. Porque eu sei que você que está assistindo isso, que provavelmente vai estar assistindo, você já deve ter passado por isso. Eu quero dizer para você que se você ainda não passou por isso, provavelmente passe. Eu não desejo, mas é muito provável que passe, porque todo mundo chega aos 20 e essa é uma crise dos 20 anos. Bom, eu estava aqui lembrando hoje um pouquinho sobre isso. E eu lembrei exatamente do dia em que essa crise me bateu. Eu tinha meus 18 anos de idade. 18 não, 17, desculpa. Eu tinha meus 17 anos de idade e eu estava na escola, estava no segundo ano do ensino médio. E naquele momento, com 17 anos de idade, eu estava muito viciado no Instagram. Instagram, WhatsApp, essas redes sociais. E aí eu tava olhando o feed do Instagram e parecia um catálogo de sucesso, porque eu tava olhando e só tinha pessoas bem-sucedidas da minha idade, pessoas da minha idade comprando carro, com um monte de dinheiro na mão, aposentando a mãe, sabe? E eu ficava, nossa, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô aqui na escola e eu via influencers da minha idade falando, abandonei a escola e fiquei milionário. E nesse momento eu comecei a criar esse sentimento de até deixar a escola. E graças a Deus eu não deixei a escola, hoje eu faço faculdade. Eu tive o sentimento de querer abandonar os estudos, porque eu queria ficar milionário. Eu só não sabia com o que e como. Porque era um sentimento tão grande de comparação, de que eu queria estar no mesmo lugar que essas pessoas, de que eu queria saber como elas chegaram lá, e eu só sabia me comparar, me comparar e me comparar, e eu não tinha noção de como chegar lá e do que eu precisava fazer. Só sei que eu tinha que ser igual a eles, mas eu nem sabia se eu queria isso de verdade. E é muito provavelmente um sentimento que talvez você esteja sentindo. E vamos ser sinceros, é um sentimento horrível. É um sentimento horrível porque você sente um desespero de que você está num lugar errado, de que você está fazendo tudo errado, de que você está vivendo a vida errada, de que você está jogando tudo no lixo e você só tem apenas 17, 18, 20 anos de idade. Mas foi aí que eu percebi. Foi aí que eu percebi, com uns 20 anos de idade mais ou menos, que eu fazia parte de uma geração que estava completamente quebrada. Uma geração que tentava parecer forte, que tentava parecer que ia ser indestrutível, mas estava desmoronando por dentro. Mas antes, galera, para um critério de organização, eu quero fazer essa análise agora em 5 pontos, ok? O primeiro ponto é a pressão para dar certo rápido. Aos 20, a gente já vê gente ganhando bem, enquanto a gente está ali parado, morando sozinho, com a vida bem resolvida. Mas na verdade, quando a gente olha para essas pessoas, a gente acaba se comparando e isso só gera um sentimento de ansiedade e antecipação. O segundo ponto, a gente tem a comparação nas redes sociais. A gente se compara com a versão editada das pessoas. A gente acaba só vendo a parte bonitinha, a parte que convém ao outro. Mas o boleto, o choro, as dúvidas sobre a vida, a pessoa não posta. Já no terceiro ponto, a gente pode tratar das incertezas na carreira. Muita gente escolhe o seu caminho, escolhe o seu emprego com 17 anos de idade. 17, 18 anos, nessa faixa de idade. Mas aos 23, 24 anos, já não se encontra vivendo a vida que deseja, vivendo uma vida que não faz sentido para ela. Partindo para o quarto ponto, a gente tem os relacionamentos bagunçados. Essa fase da vida é uma fase muito importante porque é uma fase bem traumática quando a gente para pensar no quesito de relacionamentos. Muitas amizades acabam se desfazendo dos nossos ciclos nesse momento,
relacionamentos amorosos, a gente acaba perdendo, e também a gente tem um estreitamento ou um certo afastamento das nossas relações com os nossos pais. E é aí, meus amigos, é aí que eu digo para vocês, é aí que a solidão aparece, mesmo quando a gente pode estar rodeado de pessoas. E o quinto ponto, mas é um dos mais importantes para esse vídeo aqui agora, é sobre a questão da saúde mental. Burnout, depressão, ansiedade, crise do pânico, tudo isso tem virado mais comum do que nunca. E tem muita gente que ainda sofre calada. Se você se identificou com alguns desses 5 sintomas que eu disse, primeiramente eu quero dizer para você ter calma, respirar um pouquinho, se acalmar e repetir esse lema, que é um lema que eu ouvi de algumas pessoas e algumas pessoas bem inteligentes, mas é um lema para você levar para sua vida. Calma, respira e fala: não tem nada de errado comigo. E repita isso quantas vezes necessário for. Porque de verdade, isso é um lema para você levar para sua vida. Quando você estiver passando por algum momento difícil, o meu conselho para você é esse: diga para você mesmo, não tem nada de errado comigo. Mas eu deixei aqui 5 sintomas nos quais você poderia se identificar, mas eu também vou deixar aqui 3 dicas, que os sintomas são vários, mas as dicas essenciais eu vou deixar poucas. 3 dicas para você conseguir desacelerar um pouquinho e entender melhor e conseguir levar melhor a sua vida nessa fase tão importante e também potencialmente prejudicial. A primeira dica para você é: diminua o scroll do Instagram, o scroll do TikTok. Para com isso. Calma, fica um pouco mais calma e para de se comparar com os outros. Faz um exercício muito melhor. Se compare com quem você era no dia anterior. A segunda dica, ela é super importante. Essa aqui eu acho que é uma das mais importantes. Aprenda a reconhecer quando você precisa de ajuda. Busque por ajuda. Busque por psicólogos, por pessoas que possam te tratar de forma especializada. Ir por uma terapeuta, passar com um psicólogo ou uma psicóloga, não é sinal de fraqueza. Você não é fraco por isso. É muito admirável, na verdade, você reconhecer que você precisa de ajuda e que você não está sozinho nessa. A vida, ela não é uma maratona de quem corre mais rápido. A sua vida, ela não é uma correria. Tá tudo bem, às vezes, você parar, sentar, respirar, chorar um pouquinho, mas recomeçar. Ou até continuar também. Mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido bastante nesse momento da minha vida, é que tudo é cíclico. A gente passa pela crise dos 10, pela crise dos 20, dos 30 e só vai aumentando. Só muda o momento no qual a gente está vivendo e o problema principal dessa novela. Mas tudo é cíclico, tudo isso faz parte de um processo muito maior da vida. E tudo isso serve para algo maior no futuro. Mas nunca esqueça de que a felicidade, ela é algo alcançável e que a tristeza, ela faz parte, porque sem obstáculos a vida não tem graça nenhuma. E se você não sabe valorizar os momentos tristes, você nunca vai entender o que é ser feliz de verdade e nunca vai entender o quão gostoso é poder sorrir com um sentimento verdadeiro no seu coração. Como eu quero trazer algo que seja edificante, para um pouquinho, pensa e comenta aqui embaixo o que você tem aprendido com esse momento no qual você pode estar vivendo agora, tá bom? Eu quero ouvir a sua opinião e eu quero que você repita, antes de terminar esse vídeo, esse lema: não há nada de errado comigo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita e me ajuda também. Compartilha com alguém que possa ouvir essa palavra, que possa entender melhor como funciona essa crise dos 20 anos e que tá tudo bem, que não há nada de errado com ela também. Bom, é isso por hoje, tá? Até a próxima. Fiquem bem e se cuidem, tá bom?